Imagine três resistores, R1, R2 e R3. Vamos agora nomear as extremidades desses resistores. Então, o resistor R1 tem extremidade A, do outro lado, B. O resistor R2 tem as extremidades C e D. E o resistor R3 tem as extremidades E e F. Vamos agora enfileirar esses três resistores R1, R2 e R3, de modo que a extremidade de um deles coincida com a extremidade de outro deles. Então, R1 e R2 estão ligados, assim como R2 e R3, por uma de suas extremidades. Desta forma, percebemos que houve uma ligação entre esses resistores, de tal modo que a extremidade B do resistor R1 coincide com a extremidade C do resistor R2. Nós vemos isso aqui. Nós também vemos que a extremidade D do resistor R2 coincide com a extremidade E do R3. E nós vemos isso bem definido aqui. E a extremidade esquerda de R1 permanece sendo A, e a extremidade direita de R3 permanece sendo F. Esta estrutura que acabamos de montar é o que chamamos de associação de resistores em série, onde a extremidade de um coincide com a extremidade do outro e eles estão, digamos, enfileirados. E a resistência equivalente desse circuito série será a soma de cada um desses resistores. Então, a resistência equivalente, resistência total, podemos dizer que será R1 mais R2 mais R3. Simplesmente a soma desses resistores. Agora imagine vocês que nas extremidades do resistor R1 e R3, nós conectamos uma fonte de tensão com a voltagem V. E com isso, fatalmente, será iniciada uma corrente elétrica de valor total I. Como essa corrente I, ela percorre todos os resistores, sem haver nenhuma divisão, sem não haver nenhuma divisão por ramo, então podemos dizer que essa corrente total é a mesma que percorre cada um dos resistores, R1, R2 e R3. Não há nenhuma queda de corrente, nenhuma diminuição do seu valor. A corrente que percorre esse primeiro resistor é a mesma que percorre o último resistor e também percorre esse resistor do meio. Então, se nós dissermos que existe uma corrente I1 que percorre o resistor R1, uma corrente I2 que percorre o resistor R2, uma corrente I3 que percorre o resistor R3, podemos dizer que todas essas correntes são iguais, são a mesma, e são iguais a esse valor de I total. Então, para deixar matematicamente claro para vocês aqui, temos que a corrente total é a mesma que a corrente I1, que é a mesma que a corrente I2, que é a mesma que a corrente I3. Bem, acabamos de falar sobre como que acontece o fenômeno da divisão de corrente, ou no caso, manutenção da corrente por todo o circuito. E o que temos a dizer sobre a tensão? Nós sabemos que a tensão total é essa que a fonte de tensão ela fornece para o circuito. Entretanto, o que podemos dizer sobre a tensão relacionada a esse resistor R1, a tensão 2 relacionada ao R2 e a tensão 3 relacionada ao resistor R3? Podemos dizer que para cada passagem de corrente por esses resistores, há uma queda de tensão. Ou seja, diferentemente da corrente, que permaneceu constante por todo o circuito, nós teremos uma diminuição de tensão a cada passagem por cada um desses resistores. E esta queda de tensão que acontecerá em cada um dos resistores, ela é definida pela lei de Ohm, que a gente já estudou anteriormente, que diz que a tensão é igual à resistência elétrica do resistor vezes a corrente que o atravessa. Desta forma, aplicando a lei de Ohm para o resistor R1 tentando buscar qual a queda de tensão relacionada a esse resistor R1, nós temos que essa queda de tensão V1 será R1 vezes a corrente I1 que percorre o resistor R1.
Entretanto, acabamos de ver que a corrente total ela é exatamente a corrente que percorre cada um desses resistores. I1, I2 e I3 é uma constante e equivalente a I. Desta forma, podemos dizer que V1 é igual a R1 vezes a corrente total I. Aplicando o mesmo raciocínio, chegamos à conclusão de que a queda de tensão V2, que ocorre no resistor R2, ele será numericamente igual a R2 vezes I. E também, pela mesma dedução, a queda de tensão V3 associada ao resistor R3 será R3 vezes I. E a última informação que nos falta para fechar as ideias relacionadas à tensão é dizer que cada parcela dessas de queda de tensão V1, a parcela V2, a parcela V3, elas somadas, elas equivalem exatamente à tensão total. Ou seja, cada uma dessas quedas de tensão somadas, nós chegamos ao valor V. E aqui nessa equação, nós temos essa representação matemática, onde temos a tensão total igual a V1 mais V2 mais V3, sabendo que V1 é R1 vezes I, V2 é R2 vezes I, V3 é R3 vezes I. E somente para finalizar, em um único quadro, representar tanto qual vai ser a situação da corrente, da tensão e da resistência elétrica num circuito série, nós teremos, repetimos aqui o que a gente falou logo no início, que a resistência total de um circuito série ou a resistência equivalente, tanto faz utilizar um termo quanto o outro, será a soma de cada uma dessas resistências, ou seja, R total é igual a R1 mais R2 mais R3.